agora falar de um assunto muito sério, porque trata todos nós, que é a reforma da Previdência. Depois de muito debate, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. E de uma forma ou de outra, precisamos lidar com ela, não é verdade? As mudanças afetam quem já trabalha e quem ainda nem está no mercado de trabalho, quem ainda vai trabalhar. Então, são vários detalhes. E a ideia nossa aqui no Ver Mais foi trazer esse assunto para tentar simplificar para você. Por isso, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio o advogado, professor de Direito Previdenciário, Dr. Carlos Alberto Hartwig. Muito boa tarde, Carlos. Boa tarde, obrigada pela vinda. Obrigado. Bom, a ideia aqui é poder responder até as dúvidas do público. Quem está assistindo a gente mandou pelo nosso WhatsApp. Então, se você tem alguma dúvida, pode participar com a gente pelo 988846107. A gente tem uma pergunta já, inclusive, para mostrar agora aqui, que quem assiste ao Ver Mais, a gente anunciou hoje também, o Jonas Borba do Guanabara. Quais são as principais regras de transição da reforma? Quando a gente fala transição, é quem está... O famoso pedágio. O famoso pedágio. Quais são essas principais regras? Bom, nós temos hoje, na questão do pedágio, são 5 pontos cruciais com relação a isso daí. Primeiro é a questão da aposentadoria por idade, a questão por aposentadoria por pontos. Aí eles têm um pedágio de 50% para aquelas pessoas que faltam apenas 2 anos para poder se aposentar e se livrar daí do fator previdenciário, né? E significa dizer, estão faltando 2 anos para se aposentar, vai ter que trabalhar mais 3 anos. O outro pedágio de 100%. Então, esses são para as pessoas que ultrapassam os 2 anos. Faltando, então, 4 anos para se aposentar, terá que trabalhar mais 8 anos, então, no caso, né? E depois são a questão dos pontos, que hoje é 96 para o homem e 86 para a mulher. Com a reforma houve uma modificação, antes nós tínhamos apenas, a cada 2 anos mudaria o ponto. Hoje, todo ano está mudando os pontos. Até chegarmos em 2023, mulher 100 pontos e o homem 105 pontos. Certo. A indicação hoje, vamos supor, quem está faltando alguns meses para se aposentar, ou quem entrou no ano para se aposentar, já é fazer o encaminhamento? Olha, eu sempre brinco com os alunos e falo assim, ó, no direito é fantástico porque tudo depende, né? Não é exatas que 2 e 2 é 4, mas no direito tudo depende. Então tem que analisar se está trabalhando antes da reforma, se ele foi contratado pouco tempo antes da reforma e as pessoas que vão agora começar a registrar a sua CTPS depois da reforma têm uma outra expectativa, né? Então, cada caso é um caso que tem que ser delineado. Então, hoje, quem quer se aposentar por pontos para poder se livrar do fator previdenciário, obrigatoriamente a questão de contribuições, mulher 30 anos de contribuição e homem 35 anos de contribuição. Então, a aposentadoria por pontos só vale para as pessoas que têm a questão de contribuição já completada. Por idade, infelizmente, não. Certo. Tem mais uma pergunta pelo WhatsApp, agora vamos dar uma olhadinha na dúvida de quem está assistindo, é a Joyce Silva do Glória. O benefício de prestação continuada segue da mesma forma? Sim, graças a Deus segue da mesma forma, né? Porque no primeiro momento o governo Bolsonaro, ele quis colocar o seguinte, hoje, independentemente sendo homem ou mulher, 65 anos de idade ou deficiente que não tenha condições de exercer atividade laborativa, pode pleitear o LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é o tal do BPC, né, Benefício de Prestação Continuada. Tem que ter uma renda aí per capita inferior a 1/4 salário mínimo. Como falei, tudo depende da situação fática de cada família. Se tem aluguel, se já tem remédios para comprar, então são N fatores, né? Vai assistente social na casa, o juiz manda a assistente social verificar, em loco se realmente essa família está numa fase de miserabilidade ou não. Então, dependendo dessas situações, então poderá ser pleiteado, né, e agraciado com o BPC. Então, como eu estava falando, antes do governo Bolsonaro, ele estava querendo reduzir a idade para 60 anos, só que com detalhe, 60% do salário mínimo. Só que como a Constituição Federal não permite que ninguém perceba, mesmo que um salário mínimo, não foi aprovado. Então, ele retornou, né, voltou atrás, então, melhor dizendo, e significa dizer que somente um salário mínimo, então, as pessoas receberão. E a idade permanece com 65 anos, tanto homem quanto mulher. E foi um amplo debate, vale destacar a reforma, né? Sim. Tem sido, inclusive, né? Lá em casa, nós somos em 6, né? Eu, esposa e os 4 filhos. Eu sou o único favorável à reforma, mas desde que ela seja igualitária, né? Tanto para o servidor público quanto para o setor privado.
Perfeito. Bom, a gente tem mais participações que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp, o 988846107. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, o professor vai continuar aqui, a gente vai voltar no próximo bloco para responder mais das suas dúvidas. Então, ainda dá tempo para você participar aqui com a gente, basta mandar a partir de agora, a gente já está recebendo e separando ali. Então, daqui a pouquinho a gente volta com o professor. Agora sim, eu falei no bloco anterior e a gente agora então volta a falar com o advogado, doutor Carlos Alberto, para trazer mais esclarecimentos. É que a reforma da Previdência rende muitas dúvidas mesmo, né? E tem mais gente participando, doutor Carlos. Então, vamos à próxima pergunta agora de quem mandou aqui para a gente, que é da Josimar. Quem exerce trabalho insalubre, como vai ficar para essas pessoas? Continua a mesma questão, né? Existe o anexo 1 e anexo 2, que é vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, que dita as regras, né, do tempo que nós temos trabalho insalubre de 15 anos, 20 anos e 25 anos. As regras permanecem as mesmas, né? Insalubre, então, não alterou? Não alterou. Mudou. Vamos dar uma olhadinha agora, então, mudando na próxima pergunta, mudando o assunto. É a Valdinete. Tenho 57 anos completos e 20 de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Não. Segura mais um pouquinho, Valdinete. Como eu falei, então, na questão da aposentadoria por pontos, né? Fecha os 87. Perfeito. Certo. Né? Que mulher ainda é 86, então estaria. Como eu falei anteriormente, a questão da contribuição, ela não fechou os 30 anos, tá? Então, por esse motivo, ela não poderá pleitear a questão da aposentadoria por pontos. Com relação à idade, poderia pleitear desde que tivesse 60 anos, ou seja, o pedágio, ou seja, a carência de 15 anos, ela cumpriu, porque está com 20 anos de contribuição. Mas a idade, infelizmente, não atingiu, que é 60 anos. Né? Hoje está com 57. Infelizmente, por pontos, não tem condições. Mais um ponto. Mais um pouquinho. Tem outra pergunta agora para a gente responder, que é do Raul Costa, de Pirabeiraba. O que muda para os trabalhadores rurais após a reforma? Tem muitas mudanças para esses trabalhadores? Existe um princípio de equidade com relação ao trabalhador urbano e o trabalhador rural. Né? As regras permanecem as mesmas, são as mesmas tanto para o trabalhador urbano quanto o rural. O que muda somente são aquelas regras de CLT, horários de trabalho diversificados, mas com relação ao tempo de contribuição, idade, tudo permanece o mesmo. Ou seja, trabalhador rural e trabalhador urbano, mesmo tempo? O mesmo tempo. O mesmo tempo. Não tem essa mudança, né? Existe uma equidade, ou seja, não há uma diferenciação hoje com relação ao trabalhador rural e o trabalhador urbano, no que tange a questão de tempo de contribuição e aposentadoria por idades. Certo. Claro que existe uma particularidade de cada trabalhador, seja ele urbano, seja ele rural, né? Sim. Mas a regra da seletária é que vai nos dizer. Tá certo. Tem mais uma pergunta agora. A Joana Braga, do João Costa. Se eu não sou registrado em carteira, como posso fazer para contribuir com o INSS? Como falei anteriormente, tudo depende, né? Tudo depende. Tudo depende. Estagiário e pessoas que... Estagiários, os alunos me dizem, pô, professor, nós somos alienígenas. Às vezes a gente brinca, né? Porque realmente o estagiário, ele não recebe remuneração, ele recebe uma bolsa auxílio. Por esse motivo, então, ele pode ser cadastrado como contribuinte facultativo. Então, no caso dela, tem duas opções. Ela pode ser autônoma, né? Ou contribuir como facultativo. Aí cada um tem o seu percentual específico para ser contribuído. Agora, o importante é não deixar de contribuir. Às vezes a pessoa está desempregada há um ano e está realizando um trabalho autônomo e não está contribuindo. É importante contribuir. É importante contribuir, né? Lamentavelmente, nós tivemos aí, alguns anos atrás, uma questão de enchentes no estado. E num ponto de ônibus, em Jaraguá do Sul, estava o marido, né? O marido e a mulher, e eles tinham 5 filhos. Houve um desmoronamento do barranco atrás do ponto de ônibus e os 2 faleceram. Nenhum dos 2 contribuíam, né? Então, essas crianças ficaram completamente desassistidas, né? Então, quem contribui sempre vai ter benefícios, né? Agora, se vou estar contribuindo para essa turma, não, mas é vantajoso, principalmente no que tange a pessoa que vai fazer falta para a família, os dependentes poderão se beneficiar com depois desse benefício previdenciário. E falando até nessa questão de autônomo, vem também a questão do MEI, né? Os microempreendedores individuais. O quanto eles também têm sido afetados na reforma da Previdência durante essa aprovação, pós-aprovação? Na verdade, o MEI foi uma expertise do governo
Parece assim, ó, você que está fazendo um trabalho informal, né? O governo vai te dar vantagens. Deu vantagens, mas sim, agora te peguei, né? Porque você não está mais na informalidade. Certo. Né? Então, são estratégias governamentais no que tange essa questão. Mas no caso do MEI, é uma forma de também estar contribuindo. Exatamente, tem que contribuir. Então, ele vai contribuir com 20% dos seus rendimentos. Certo. Agora, o professor tocou num ponto ali há pouco, que foi essa questão de acidente. Existe acidente de trabalho, existe essa questão de contribuição também de um acidente que possa vir a acontecer, como esse citado há pouco. O que é importante destacar da reforma da Previdência para cá, com a mudança, com a aprovação? Olha, com relação a esses tipos de benefícios, com relação ao benefício acidentário, né, que nós chamamos o auxílio doença acidentário da espécie 91 e auxílio doença da espécie 31. Isso não muda, né? São regras que ainda permanecem com relação à Previdência. E tem outra questão que nós havíamos conversado no intervalo, com relação ao auxílio acidente. Certo. Né? Então, independentemente se você estava recebendo auxílio doença espécie 31 ou 91 e você tem uma lesão permanente e que reduziu sua capacidade de trabalho, você pode pleitear o auxílio acidente. A gente tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp que tem bem a ver com essa linha de pensamento agora do professor, que é do Pedro Souza do Floresta. Ele diz, além da aposentadoria, quais outros benefícios do INSS serão impactados? Olha, no meu ver, nenhum. O único que tinha a ser impactado era o BPC, né? Graças a Deus não foi, retornaram, né? E permanece a mesma questão. A legalidade, ou seja, cada caso é um caso, tem que ser estudado, analisado, né? Procurar advogado de confiança e daí pleitear o seu benefício de forma correta. Pois era isso que eu ia falar agora, porque são tantos termos técnicos, né? Tantos estudos, e o professor falou aqui no início, o quanto podem haver interpretações diferentes. Sim. Né? E estudos diferentes e conclusões diferentes. O principal caminho para quem tem alguma dúvida realmente é um advogado especializado. Exatamente. Deixando aí uma dica, né? Uhum. Como também sou professor do escritório modelo de assistência jurídica da Univille. Perfeito. Então, as pessoas que estão na faixa de miserabilidade, têm um patrimônio até R$200 mil e não recebem mais do que 3 salários mínimos, pode procurar a instituição e será bem recebida lá. Boa Nós iremos dica. Orientá-los, né, da melhor forma possível. Ótima dica. A gente tem mais uma pergunta agora de quem está assistindo com a gente. Vamos dar uma olhadinha, que é da Franciele Pereira do Iririú. Quais as principais diferenças na aposentadoria entre trabalhadores privados e públicos? Que é o grande questionamento, né, doutor? Exatamente. A questão dos trabalhadores privados e públicos, nós temos duas questões bem interessantes. Há trabalhadores públicos que são seletistas e trabalhadores públicos que são regidos pelo próprio estatuto, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, novamente eu friso, cada caso é um caso, tem que olhar de forma isolada o estatuto, se é municipal, estadual ou federal, né? Para que a gente possa daí dar um norte para esse contribuinte. Mas essa nova reforma trouxe alguns detalhes. A ideia é para que todos recebam, né, o mesmo teto do INSS. Essa é, digamos, a expertise do governo, né? Que não haja mais aquela percepção altíssima né, de alto escalão com relação ao servidor público. Quem foi cadastrado no serviço público antes de 2003, então tem suas regras ainda permanentes. Após 2003, já tem suas diferenças. E a partir de agora, depois da reforma, há uma diferença maior ainda. De modo geral, doutor, na sua opinião, qual é o grande pensamento que o brasileiro, o trabalhador em si, ou mesmo o contribuinte, precisa ter quando vem essa questão da reforma da Previdência? Porque a gente está falando, o ponto crucial do governo é a palavra economia. E essa mesmo é a peça-chave? Sim, realmente. Tá? Hoje nós temos aproximadamente 10,2 pessoas para um beneficiário. Quando eu falo beneficiário, seja ele aposentado ou aquela pessoa que está no gozo do benefício previdenciário, seja qual for a situação. Para 2050, nós vamos ter apenas 2,3 ativos para um passivo. Então, verifique aí que é um valor bem discrepante, né? Nós estamos hoje, infelizmente, o Brasil está se tornando um país de velhos. Tá? E essa balança vai afetar e já pesando. afeta. Exatamente. Eu sempre falo para os alunos, professor, por que tem essa diferença
nós chamamos, né, os matemáticos que podem me dizer, né, o cálculo atuarial. Então, são N fatores que são analisados para poder fazer aí o percentual específico para cada tipo de benefício previdenciário. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas dúvidas sanadas aqui. Foram muitas perguntas que chegaram. Te agradece a quem participou também. E obrigada pela vinda, viu, professor? Obrigado mais uma vez. Ótima semana. Ok, obrigado igualmente.